Aleluia. A graça e a paz do Senhor Jesus seja com a igreja e com todos aqueles que estão nos acompanhando pela internet ou que ainda irão nos ver, nos acompanhar. Amados, ainda de pé, abramos nossas Bíblias. Nós vamos ler dois textos apenas. O primeiro deles se encontra em Romanos capítulo 8, verso 28, um texto bastante conhecido, aliás, os dois são. Romanos 8, 28. E o texto sagrado diz assim: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O segundo texto se encontra um pouquinho mais adiante, 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 18. 1 Tessalonicenses 5, 18, também muito conhecido de todos. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Amém? Amém. Vamos orar, queridos. Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado, meu Pai, mais uma vez, pela oportunidade que o Senhor nos concede de agora, meu Senhor, ouvirmos a Tua Santa Palavra. E desde manhã, Pai, desde a escola bíblica, onde tivemos um ensino maravilhoso, Pai, agora, neste momento também que é solene e pertencente ao Teu culto, pedimos que o Senhor fale a cada um dos nossos corações. Deus, usa-me da forma como o Senhor desejar. Eis aqui um vaso de barro. Em mim mesmo eu não tenho nada para oferecer, Senhor. Por isso, ó Deus, tem misericórdia de mim, para que eu fale somente aquilo que o Senhor deseja. E é em nome de Jesus que oramos, agradecidos. Amém. Podemos sentar, queridos. Amados, na realidade eu tinha uma outra mensagem para hoje. Mas ontem aconteceu um negócio, né, todos já sabem, e eu fui muito impactado. E acabou que eu fui tocado por Deus, fui tocado por Ele para alterar a mensagem para o que vai ser dito hoje. Não esperava, tá, que fosse acontecer isso, porque, como eu falei, já estava com toda uma outra mensagem preparada. Mas, amém, eu vou seguir o que o meu instinto, o que eu considero que creio que foi Deus que colocou dentro de mim. Acabei essa mensagem ontem, quase 2 horas da manhã, mas foi o que Deus colocou no meu coração. Eu queria compartilhar com vocês. Não é um assunto novo, esse assunto já foi tratado aqui, né, em outras ocasiões, mas eu não creio que com a abordagem e com o foco que nós vamos tentar dar hoje a ele. Amém? Então, aqui nós lemos 2 textos. Um diz que todas as coisas contribuem para o nosso bem. Olha como é colocado o texto, todas as coisas. E o outro texto diz, em tudo dai graças. Colocando de uma forma bem explícita, você deve ser grato por tudo que acontece na tua vida. E você deve entender, ou pelo menos perceber, que tudo que chega até você é para o teu bem. Aí você diz assim, mas espera lá, eu quero entender melhor isso. É tudo mesmo? Tudo. São todas as coisas boas e ruins também, né? E o que falar então dos nossos fracassos, das nossas derrotas, né? Ao longo da nossa vida, das nossas tragédias? Todo mundo tem tragédias. Eu devo agradecer por isso também. Então, como eu disse, nós já tratamos desse assunto, mas o Senhor começou a falar comigo ontem a esse respeito, e eu queria colocar isso diante dos irmãos. Então, devemos realmente dar graças por toda e qualquer circunstância, até mesmo por aquelas que, meu Deus, está só acontecendo coisa errada, eu não estou conseguindo vencer isso, ou essa situação não desenrola, está difícil.
Devo agradecer por isso também. É esta direção que os textos que nós acabamos de ler nos apontam. Existem pessoas que defendem essa ideia, que você deve agradecer, ser grato por tudo que acontece na sua vida, de bom ou de ruim, né? Porque isso é libertador, leva para essa direção. Então eu queria ir para a palavra. Não temos como fazer de forma diferente, vamos deixar os nossos conceitos humanos de lado e vamos ler a Bíblia. E eu creio que Davi tem a chave para que nós possamos entender melhor essa questão, se realmente todas as coisas contribuem para o nosso bem e se nós devemos agradecer a Deus por todas as coisas. Então, gostaria que todos me acompanhassem nessa leitura, lá em 1 Crônicas, também outro texto conhecido, 1 Crônicas capítulo 29, a partir do verso 11. Aqui, sim, irmãos, eu vejo a chave para que nós venhamos a entender o que esses dois textos lidos aqui vêm a nos dizer. Então, Davi começa a dizer assim, versículo 11, 1 Crônicas 29, verso 11. Tua é, Senhor, a magnificência e o poder e a honra e a vitória e a majestade, porque teu é tudo, quanto há nos céus e na terra, teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste por cabeça sobre todos. E riqueza e glória vêm de diante de ti, e tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e dar força a tudo. Agora, pois, ó Deus nosso, graças te damos, e louvamos o nome da tua glória, porque quem sou eu e quem é o meu povo, para que pudéssemos oferecer voluntariamente coisas semelhantes? Porque tudo vem de ti, e do que é teu te damos, porque somos estrangeiros diante de ti, e peregrinos, como todos os nossos pais, como a sombra são os nossos dias sobre a terra, e sem ti não há esperança. Então, amados, o contexto desta fala de Davi é quando ele tem um desejo imenso de construir o templo. Ele quer construir a casa de Deus. Então, ele vai e faz aquele rebuliço todo, né, na sua parte administrativa. Olha, eu vou construir o templo, eu quero isso, vou fazer assim, assado. Até que alguém chega para Davi e diz assim, Davi, não é, Deus não quer que você faça o templo porque as suas mãos estão cheias de sangue. Deus vai suscitar de ti, teu descendente, ele vai dar paz no reino e o teu descendente fará esta obra. Porém, Deus permitiu que Davi reunisse o material para que Salomão construísse o templo. E aí Davi conclama toda a nação, e aí já sabemos da história, o povo vem, oferta com alegria, até a ponto de sobejar. E aí, no dia em que já está toda essa coleta completa, Davi chega e fala assim, vamos agradecer a Deus por este resultado magnífico. E aí ele faz essa fala aqui. 3 princípios, irmãos, estão implícitos aqui, nesta fala de Davi, que vão nos ajudar a entender o que Paulo estava dizendo quando ele nos manda lá em Romanos que nós devemos, como é que está escrito lá, perdão, fugiu aqui, quando ele diz assim que todas as coisas contribuem para o nosso bem, e lá em Tessalonicenses, quando ele diz que devemos ser gratos a Deus por tudo que acontece na nossa vida. Então vamos entender, a partir do que a palavra de Deus nos mostra. Então vamos lá. O primeiro princípio abordado aqui, que Davi nos mostra nesse texto, é no quesito da soberania de Deus. Quando nós falamos de soberania de Deus, muitos de nós ainda não alcançam o aspecto verdadeiro
do que envolve essa soberania. O que é um soberano? Pelo conceito do próprio dicionário, o soberano é um dominador que exerce autoridade. Nada, absolutamente nada acontece sem a sua anuência ou autorização. O soberano, ele tem poder da vida e poder da morte. Nós estamos acostumados com a nossa forma de governo, né, onde nós temos 3 poderes que, segundo a Constituição, são harmônicos. Né? Nós vemos na realidade que não é verdade, mas está lá a teoria, né? Temos 3 poderes que governam a nossa nação. Mas o que Davi está colocando aqui é que Deus governa sozinho e Ele é absoluto naquilo que Ele faz. Então, quando nós enveredamos por esse caminho da gratidão, de agradecermos a Deus por todas as coisas que acontecem na nossa existência, né, de sermos gratos a Ele e termos esse entendimento de que tudo coopera para o nosso bem, antes de tudo, precisamos entender sobre a soberania de Deus. Ele é soberano, irmãos. Ele governa o universo, né? Porque lá em Lucas, capítulo 12, no verso 7, apenas na parte A, diz que até os cabelos da vossa cabeça estão contados. Eu fico imaginando, tá? Que coisa estranha, que preocupação, digamos assim, é uma preocupação do ponto de vista, diante de todos os acontecimentos do mundo, esta é uma preocupação desnecessária. Mas isso aqui é para nos mostrar que não existe nada, absolutamente nada neste universo que venha a acontecer que Deus não tenha ciência, que Deus não tenha domínio e que Deus não determine, vai acontecer. Então, quando ele fala assim, todos os cabelos da sua cabeça estão contados, irmão, creiam, ele sabe, a minha parca careca aqui, quantos cabelos ainda me restam. E detalhe, ele sabe quando um cabelo cai. Olha só, nós estamos falando do comandante de todo o universo. De alguém que determina, sol, você vai brilhar hoje. De alguém que diz para as estrelas, vocês cintilem à noite. Né? Daquele que determina todos os acontecimentos. Deus sabe quantos cabelos eu tenho. E para qualquer tipo de análise que for feita, vamos falar assim, meu Deus, que preocupação sem fundamento algum. Mas não é isso. O olhar que Deus quer que nós tenhamos é de que Ele conhece todos os pormenores. Ele vê tudo o que está acontecendo, mas Ele não só contempla, Ele determina sobre. Ele diz, vai acontecer, vai ser assim. Aquela passagem que tem em Apocalipse, eu não anotei aqui porque ela veio na minha mente agora, em que diz, quando o Senhor Deus está sentado no trono e Ele segura o rolo selado na sua mão, né? E todo mundo desesperado no céu, quem é que tem a capacidade, a condição de poder tomar o rolo da mão do Eterno e abrir esse rolo? Aí Jesus aparece e tira o rolo da mão de Deus, tá? E abre, porque Ele é digno de fazê-lo. Aquele rolo é a história, a nossa história, a história de toda a raça humana. Deus detém a história na sua mão. Então isso é tremendo demais, porque quando a gente começa a abrir a nossa mente nessa direção, a gente começa a perceber que nada passa desapercebido e sem a anuência de Deus sobre. Precisamos ter esse entendimento se queremos ser gratos a Deus e entendermos o que Paulo está falando. Então a primeira coisa é a soberania de Deus. Todo bem e todo mal são controlados por Ele. Até o inferno está sujeito a Ele.
Satanás está na coleira de Deus. Eu vi essa expressão uma vez, e eu não me esqueci mais dela. Até o próprio Satanás está na coleira de Deus. Ele vai até onde Deus permite que ele vá. E nós vemos isso claramente lá em Jó, capítulo 1, verso 12. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem, Jó, está na tua mão. Somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Gente, passamos em cima desse texto 500 mil vezes e não percebemos como ele é tremendo. Até o mal está sob o domínio de Deus. Até as coisas ruins, até mesmo as tragédias. O furacão que varreu a costa lá dos Estados Unidos, o terremoto que aconteceu aqui na América Central, né? Tudo isso está sob o domínio de Deus. Nada está acontecendo sem Ele estar olhando, sem Ele estar vendo. Por essa razão, e é aqui que nós precisamos entender, no verso 11 do texto que nós acabamos de ler, lá em 1 Crônicas 29, Tua é, Senhor, Davi fala, Tua é, Senhor, a magnificência e o poder e honra e a vitória e a majestade, porque Teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e Tu te exaltaste por cabeça sobre todos. Tudo é de Deus. O soberano, ele é dominador sobre todas as circunstâncias. Nada foge do controle dele. Precisamos ter esse entendimento, irmãos. Nós cantamos isso nos nossos hinos, né? Falamos disso uns para os outros, mas será que realmente no nosso coração nós entendemos o fato de que Deus é o grande dominador? Que não existe nada que não possa estar sob o controle dele? Ontem aconteceu uma coisa bastante interessante com a igreja, uma coisa que está planejada há pelo menos há 60 dias ou mais, eu acho, um culto de ação de graças dado por um casal desta igreja pela compra do seu apartamento, e apenas parte da igreja conseguiu chegar até o local do culto, a outra parte não conseguiu devido a um problema, um acidente que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, que o trânsito deu um nó e nós ficamos todos presos. Aí a pergunta vem, por que parte consegue ir e a outra parte não? Será que Deus não está vendo isso? Se o propósito era lícito, era bom, era um culto de ação de graças. Isso nos faz pensar, irmãos, como me fez pensar. E aí digo, quando eu chego para Deus e agradeço a Deus e sou grato a Ele, eu falo assim, todas as coisas contribuem para o teu bem. Mas não entendo. Por que parte da igreja foi bem sucedida no fato e a outra parte não pôde ser bem sucedida? Teve que voltar. Mesmo a despeito de todo o sacrifício, de tudo que foi feito, acordar cedo, preparar as coisas para levar para o culto e tudo mais. Vamos parar para pensar sobre isso um pouquinho. Tua é, Senhor, a magnificência e o poder, e a honra, e a vitória, e a majestade, porque Teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Deus é dominador e soberano, e Ele pode determinar, sim, a fazer as coisas do jeito dEle, da forma como Ele quer, e nós precisamos compreender isso. Mas existe um segundo princípio, que abarca essa gratidão, o fato de nós podermos ver em todas as coisas que acontecem na nossa vida, que elas contribuem para o nosso bem. É a Bíblia que está dizendo isso. A Bíblia está afirmando que toda e qualquer circunstância na tua vida, ela contribui para o teu bem. E Paulo, ele não dá uma ideia, uma sugestão para nós de que devemos agradecer a Deus pelas coisas que nos acontecem. Não, ele diz o seguinte, dai graças, é uma ordem imperativa. Então vamos lá.
A segunda coisa que o segundo princípio que nós percebemos, tá? Está aqui no verso 12 desse texto áureo, né? Do texto que nós lemos em 1 Crônica 29. E diz assim: e riquezas e glória vêm de diante de ti, e tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e o dar força a tudo. Agora vamos comparar com Atos dos Apóstolos, capítulo 4, a partir do verso 24. Veja bem, agora nós estamos no segundo princípio, de que a nossa suficiência, tudo que nós representamos nesta terra, procede de Deus. Tudo vem das mãos dele. Ele é soberano, ele é determinador. É ele que diz que vai ou não acontecer. É ele que diz: cabelo, caia da sua cabeça agora. É ele que determina. A nossa suficiência vem de Deus. Então, vamos comparar com o que diz em Atos, capítulo 4. Vamos ver como é que os irmãos, os nossos queridos irmãos da igreja primitiva, olhavam para isso. Atos 4, 24 diz assim: e ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, veja bem o que eles falam. A oração que eles fazem, qual era o entendimento que esta igreja poderosa tinha nesse período. Olha o que eles dizem: Senhor, tu és Deus, tu és o Deus. Eles já abrem a oração deles dizendo: tu és Deus, ponto. Quem manda é o Senhor, quem determina é o Senhor, quem faz as coisas acontecerem é o Senhor. Tu és Deus. E aí eles continuam: que fizeste o céu e a terra, e o mar, e tudo que neles há. Então a primeira coisa que essa igreja tinha em mente é que tem um soberano que determina os acontecimentos. Ele diz que se vai acontecer ou não. Mas olha só o outro entendimento que esta mesma igreja tinha, verso 29. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças, porque a igreja estava sendo perseguida, né? Os líderes desta igreja estavam sendo presos, né? E havia um choque entre o que a igreja pregava e o que a autoridade local determinava. E a igreja não se submetia a essa autoridade errônea, né? Completamente sem fundamento. E aí, na oração, a igreja diz assim: agora, pois, ó Senhor, olhe para as suas ameaças. E aí vem a outra compreensão desta igreja: e concede aos teus servos. Então, Deus, tu és soberano, tu podes, é o Senhor que move, é o Senhor que faz, é o Senhor que determina, então concede aos teus servos. E aí a igreja se dobra diante do soberano e diz: faz o que o Senhor quiser fazer, conceda-nos, ó Deus, que nós falemos com toda ousadia, que nós usemos a palavra com lucidez, com força. E no 30 ele diz: enquanto estendes a tua mão para curar, para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo Filho Jesus. A igreja tinha esta compreensão de que havia um soberano no controle de todas as coisas e que ela era os seus servos. Estavam prontos ali para obedecer o que o soberano mandasse fazer. Eles entendiam que os sinais e os prodígios e todos os acontecimentos em decorrência dessa relação seriam determinados pelo soberano. Acompanhe a linha de raciocínio. No verso 31 diz: e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. A igreja primitiva entendia o fato de que tudo que eles eram, tudo que eles possuíam e tudo que eles faziam procediam da suficiência que Deus dava para eles. Não tinha nenhum autossuficiente ali.
Não tinha ninguém ali que subia nas tamancas e dizia: eu sou alguma coisa, eu faço alguma coisa, eu sou um excelente pregador, eu sou o camarada que convenço as pessoas. Não tinha ninguém lá assim. O chão tremeu depois da oração, porque Deus corroborou o que eles disseram: eu sou Deus, vocês são servos. E quem determina as coisas sou eu. Estão entendendo? Amém. O terceiro princípio, para fechar nossa linha de raciocínio, porém o mais importante, digamos assim, é o grande finale desse entendimento. Está no verso 14 do texto áureo, lá de 1 Crônicas 29. Quando Davi diz assim: porque quem sou eu e quem é o meu povo, para que pudéssemos oferecer voluntariamente coisas semelhantes? Porque tudo vem de ti, e do que é teu te damos. Verso 15: porque somos estrangeiros diante de ti, peregrinos como todos os nossos pais, com a sombra são os nossos dias sobre a terra, e sem ti não há esperança. Prestem atenção nisso. Do verso 1 ao verso 3 do capítulo 29 de 1 Crônica, nós vamos ver Davi dizendo assim: porque eu me esforcei, porque eu corri atrás para isso acontecer, porque fiz isso, porque fiz aquilo. Olha, quero lembrar a vocês que eu tirei do meu tesouro pessoal parte da oferta que está aqui hoje. Parem para pensar nisso. Se vocês lerem lá no capítulo 29 de 1 Crônicas, do verso 1 ao 3, vocês vão ver Davi falando isso. Mas olha aqui o verso 14. E no verso 14 é como se Davi caísse a ficha, né? Caísse em si, né? E ele declara: porque quem sou eu? E quem são vocês? Para que pudéssemos oferecer voluntariamente coisas semelhantes. Davi chega naquele momento de reflexão e ele percebe: pera lá, o meu tesouro pessoal não é meu tesouro pessoal. Ele existe porque Deus é quem o fez. Vocês, povo, puderam trazer as ofertas que trouxeram porque Deus permitiu que vocês o fizessem. Um templo vai ser construído do bom e do melhor, porque eu estou permitindo que seja assim. Veja bem, nesse momento, Davi diante do povo, quando ele faz a sua oração a Deus, porque até então ele estava declarando ao povo, mas aí ele cai na real quando ele fala com Deus. E ele percebe: pera lá, quem sou eu? E aí ele lacra essa situação no verso 15. Olha o que ele diz no verso 15 do capítulo 29 de 1 Crônicas: porque somos estrangeiros. Vamos lá. O que Davi está querendo dizer aqui é o seguinte: como estrangeiro, eu ainda não tenho direito legal herdado. Eu ainda não herdei os direitos legais. É como se você estivesse num país onde você ainda legalmente não pudesse usufruir dos direitos de cidadania daquele país. E Davi está dizendo aqui: somos estrangeiros. Não temos o direito às coisas, a reclamar, a pedir, a dizer que não, é lícito, é isso que tem que ser. Davi está dizendo: não, nós não temos esse direito, porque somos estrangeiros. Mas olha o que Davi fala mais. Ele diz: somos peregrinos. O peregrino, ele está de passagem, ele não tem raiz, ele não tem onde se escorar, ele é peregrino, ele está passando, ele está andando. Mas Davi fala mais ainda. Olha o que Davi fala mais: como todos os nossos pais, como a sombra são os nossos dias. Davi vê
como nós somos ínfimos, fugazes. E ele nos compara à sombra. Davi tem entendimento, eu sou como uma sombra. Preciso do sol refletir para que a minha sombra apareça. E se o sol não refletir mais, a minha sombra some. Mas Davi fala mais. Ele diz: sem ti não há esperança. Então Davi aqui ele começa a nos dar uma outra direção. Quando ele fala que Deus é soberano, que nossa suficiência, ela vem de Deus e que nós não somos nada sem Ele. Precisamos de Deus, irmãos, para refletirmos nesse mundo, para sermos alguma coisa. O sol da justiça tem que brilhar sobre nós. É importante que entendamos a nossa real posição. Jó entendeu isso. Olha o que Jó fala no capítulo 1, lá a partir do verso 20. Jó recebe uma sequência de notícias ruins. O homem mais rico do Oriente, o homem mais respeitado do Oriente, onde pessoas ilustres, reis, vinham à sua procura para que ele julgasse as suas causas, buscando os seus conselhos. O homem mais proeminente, o homem que tinha 10 filhos, mas as suas filhas eram as mulheres mais lindas de todo o Oriente. Um homem que andava com Deus. E aí, de repente, no mesmo dia, ele recebe uma notícia após outra, por questões de segundos de diferença, até a última notícia chegar. Seus filhos estão todos mortos, sob os escombros da casa do irmão mais velho, porque tem um vento aí estranho, do nada, e derrubou a casa sobre eles. Aí, o verso 20 diz assim: então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça, e se lançou em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Então, se nós formos também tomar uma linha de raciocínio que o próprio Carlos, o nosso irmão aqui, colocou para nós, onde ele diz o seguinte: a Bíblia diz que nós viemos do pó, e para o pó nós retornaremos. É o que a Bíblia diz. Nesse interstício, nesse intervalo, qual é a conclusão que nós chegamos? Que nós somos pó. Nós somos pó, irmãos. Só o pó vem do pó e só o pó volta para o pó. Nós somos pó. E Jó tinha essa compreensão, ele entendeu isso mesmo a despeito de todo o poder que ele tinha. Agora, a cereja do bolo, né? Vocês gostam quando eu falo isso? Tá aí. Agora vem a cereja do bolo, que é uma pergunta. A submissão, ela pressupõe concordância? Será que ser submisso a alguém, ou melhor dizendo, dentro do nosso contexto aqui, ser submisso a Deus é concordarmos com Ele em tudo? Vocês pararam para pensar sobre isso? Parei. A minha submissão a Deus pressupõe concordância? Vamos para a Bíblia. É a Bíblia que responde, não sou eu não. No mesmo livro de Jó, no capítulo 6, a partir do verso 2, nós lemos o seguinte: Jó falando: oh, se a minha mágoa... Opa, como é que é? Jó estava magoado? Oh, se a minha mágoa retamente se pesasse, e a minha miséria juntamente se pusesse numa balança, porque na verdade mais pesada seria do que a areia dos mares. Por isso é que as minhas palavras têm sido engolidas. Jó falando, irmãos, ele estava magoado. Ele estava dizendo assim: eu não tenho poder de voz. Deus
E aí ele vai para o 4 e diz assim: porque as flechas do Todo-Poderoso estão em mim, cujo ardente veneno, opa, flecha com veneno, as flechas do Todo-Poderoso envenenadas no meu corpo, sugam o meu espírito, e os terrores de Deus, quê? E os terrores de Deus se armam contra mim. Mas vocês querem ver uma declaração mais forte do que essa? Está lá em Jó capítulo 7, a partir do verso 19. E ele diz assim: até quando, ele está falando com Deus, até quando não apartarás de mim e nem me largarás, até que engula a minha saliva? Ele está dizendo: Deus, o Senhor está tão me esmagando com tanta força que eu não tenho nem como deglutir a minha saliva, não consigo engoli-la. E ele vai mais ainda no verso 20: se pequei, que te farei, ó guarda dos homens? Por que fizeste de mim um alvo para ti? Ele está falando com Deus, gente. É com Deus que ele está dizendo. Por que o Senhor fez de mim um alvo para ti? Para que a mim mesmo me seja pesado? E por que não perdoas a minha transgressão? Então Deus está falando o seguinte: se eu estou em pecado para justificar tudo que está acontecendo na minha vida agora, então por que o Senhor não me perdoa? E ele vai mais, ele diz: e não tiras a minha iniquidade, porque agora me deitarei no pó, e de madrugada me buscarás, e não existirei mais. Então Jó estava dizendo o seguinte: por que o Senhor não me perdoa? Porque o Senhor me perdoa, acaba tudo, eu morro, e o Senhor não vai ter mais problemas comigo. Jó falando, irmãos, uma declaração mais pesada do que a outra. Jó estava concordando com o que Deus fazia com ele? Será que Jó estava aceitando? Ah, Deus, é isso mesmo, o Senhor tem que fazer isso mesmo. É assim? Vamos ver outro personagem importante da Bíblia, lá em 2 Coríntios 12, muito conhecido também de todos, verso 7. E para que não me exaltasse, e pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Verso 8. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. Paulo sabia por que ele estava recebendo aquele espinho. Tinha um propósito, ele está passando pela situação que estava passando, mas mesmo assim, 3 vezes ele orou a Deus e pediu para Deus: Deus, tira esse negócio de mim, eu não posso produzir a contento com esse troço em mim. Nós não sabemos exatamente como era esse espinho, mas sabemos que ele provocava humilhação e muita dor ao apóstolo. E agora vamos responder a questão? Paulo também não concordava com os métodos de Deus. Não concordava. E agora respondendo a questão: submissão, meus irmãos, não pressupõe concordância. Submissão pressupõe obediência. É diferente. É diferente. É decisório. É você olhar para Deus e falar: tu és soberano e eu sou pó. Tu és Deus, eu não sou nada. E se o Senhor sabe quantos cabelos eu tenho na cabeça, e sabe, e eles só caem quando o Senhor diz: agora você pode cair, então porque o Senhor tem competência naquilo que o Senhor faz, e eu não. Jeremias falava isso: não cabe ao homem dirigir os seus próprios passos, os seus caminhos. Esse é o ponto. E é quando Paulo nos tenta levar para uma direção que poucos de nós observam. Nós vamos chegar lá. Lucas capítulo 12, verso 5, diz assim: mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Aqui em Lucas, o evangelista está dizendo,
reportando, né, retratando uma fala de Jesus, e diz: em vez de você ficar temendo o homem, temendo circunstâncias e situações, temam aquele que, além de poder matar você, porque ele é soberano, ele tem direito à vida e à morte, ele é determinador do que acontece conosco, ele também pode te lançar no inferno. Ele tem competência para isso, ele pode fazer isso. Isaías 55, o próprio Deus nos diz, e nós não concordamos com ele. O próprio Deus, conhecendo a nossa natureza, sabe que na maioria esmagadora das vezes não concordamos com as atitudes dele, com as decisões dele. Olha o que ele diz lá no verso 8, do capítulo 55 de Isaías: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. É Deus falando, gente. É Deus dizendo: a maneira como você age, como você pensa, como você enxerga a vida, não é a maneira como eu enxergo. Nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. As decisões que tomamos. Quantas decisões nós tomamos fora da vontade de Deus? Ele está dizendo aqui: o que vocês fazem, as suas atitudes, as suas ações, não correspondem à minha vontade. E lá no 9 ele fala: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. A comparação que Deus faz é do céu distante da terra. É assim são a maneira como nós enxergamos as coisas para as nossas vidas, com a forma como Ele enxerga. Nós não concordamos com Deus e discordamos dele na maioria das vezes, nas suas atitudes, na sua forma de conduzir as nossas vidas. Mas aí tem um negócio interessante. Eu falei para vocês que eu coloquei aqui no início, quando Jó faz todas essas declarações, né, que a submissão ela não pressupõe concordância, mas ela pressupõe obediência. Nós vemos que mesmo Jó, apesar de tudo que ele declarou, de ter externado todo o seu sentimento e falado para Deus: olha, eu não concordo com a forma como o Senhor está agindo comigo, o que justifica essa sua atitude para comigo? Esse mesmo Jó, meus irmãos, lá no capítulo 42, a partir do verso 1, Deus esperou ele assimilar todas as coisas. Deus esperou ele falar todas as abobrinhas que ele tinha para falar, como nós também falamos. E aí, aqui no 42, depois de tudo que Deus fala com ele, ele diz: então respondeu Jó ao Senhor, dizendo: bem sei eu que tudo podes. Soberania. Jó disse: o Senhor é soberano, o Senhor pode fazer o que o Senhor quiser. O Senhor teve o direito de matar os meus 10 filhos, da forma como o Senhor matou. Na realidade, não foi uma ação direta de Deus, foi Satanás, mas autorizado por Deus. É duro falar isso, irmãos, mas é o que a Bíblia nos mostra, que Deus tem autoridade, poder e majestade para fazer qualquer coisa que Ele desejar fazer. No verso 13 diz: quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso relatei o que não entendia, relatei o que eu não entendia. Ele não compreendia isso ainda. Coisas que para mim eram inescrutáveis. O pensamento dele não alcançava essa esfera da majestade de Deus, da soberania dele, e que eu não entendia. Jó, gente, o homem mais sábio da época, aí ele chega para Deus e diz: eu não entendia isso que o Senhor falou, fazia ou faz. E aí ele continua no verso 4: aí, queridos, vem o que eu falei,
a submissão não pressupõe concordância, ela pressupõe obediência. E olha o que Jó fala, aqui no verso 4. Ele diz assim: escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Deus, eu não entendo isso. Estou te pedindo, me ensina a compreender isso. Me mostra a absorver esses fatos na minha vida que eu não consigo entender. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Ele diz, agora eu tenho uma compreensão diferente do que eu tinha antes. Falamos de maturidade aqui hoje, irmãos. Falamos de maturidade, e maturidade é isso. É quando você alcança esse estágio de perceber que as coisas ruins que acontecem na nossa vida também são permitidas por Deus com o propósito que Ele tem guardado com Ele lá. E necessariamente Ele não tem que nos dizer por que Ele agiu daquela maneira. Por que Deus agiu da forma como agiu ontem conosco, separando-nos em 2 grupos. Aí Jó diz assim: por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó optou em obedecer. Ele não concordou, mas ele obedeceu. E aí ele pede um entendimento a Deus. Deus, ilumina minha mente para que eu possa, pelo menos, entender alguma coisa. Paulo fez a mesma coisa. Depois que Deus disse para ele, não, eu não vou tirar o teu espinho. Imagina só, o cara deve ter orado, jejuado, ajoelhado em grão de milho, ele deve ter feito tudo, clamando a Deus, para que Deus retirasse dele essa situação. Aí Deus fala para ele lá, em 2 Coríntios 12, 9, e disse-me, resposta de Deus para ele, Paulo, não vou tirar, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí Paulo diz o seguinte, para pensar nisso. Paulo até então não concordava com o método, ele não estava aceitando o que estava acontecendo com ele. Na cabeça dele funcionava da seguinte maneira, eu sem esse espinho vou fazer mais. E aí Deus mostra uma outra lógica para ele. Você vai fazer mais com esse espinho. E olha só o que Paulo diz, de boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas. Irmãos, isso vai além da concordância, isso vai para a obediência, porque Paulo entende que o Deus que controla todas as coisas, ele tem uma compreensão muito maior do que nós temos hoje. Paulo tinha uma compreensão de Deus muito gigantesca, porque ele foi até o terceiro céu, e esse espinho veio por conta das revelações que ele recebeu. Um camarada que tinha uma visão de Deus que, com certeza, poucos de nós temos. E aí você vê esse camarada se dobrando diante de Deus e dizendo assim, eu quero te obedecer, Senhor, porque tu tens competência, tu és soberano, o Senhor tem o direito, o Senhor pode fazer. E eu me lembro de um testemunho de um pastor amigo meu, tá? Onde a esposa dele estava à beira da morte, acho que eu já até contei isso aqui. E na oração que ele fez para Deus, ele falou assim, o Senhor tem o direito de fazer isso, o Senhor pode levar ela, o Senhor tem direito de matar a minha esposa e levá-la embora, mas eu te peço, por favor, não faça isso, não faça isso. No coração dele, ele estava disposto, ele se dobrou diante de Deus, ele disse, o Senhor tem o direito, é teu direito porque tu és soberano, tu podes fazer o que quiser da minha vida. A esposa dele foi curada, mas eu creio muito pelo fato do coração dele dobrado diante de Deus. E aqui, no versículo 10, Paulo ainda continua dizendo, por isso sinto prazer nas fraquezas. Aí você fala, Cleiton, peraí, aí ele já está concordando. Não, irmãos, não é a questão da concordância, ultrapassa essa fronteira.
esse limite de que você tem que concordar com os atos de Deus, mas de você entender que você é criatura, Ele é o Criador, é Ele que determina as coisas, mesmo que você julgue que aquilo não é certo, que você não mereça, ou qualquer outra coisa que você queira pensar, mas o fato de que Ele tem o direito de fazer o que Ele bem entender. Então ultrapassa, entende? Vocês conseguem absorver isso? Ultrapassa o limite da concordância. É o entendimento de que Deus pode fazer o que Ele quiser. Paulo teve esse entendimento aqui. E ele diz: por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Ele tem essa percepção a partir do momento que ele se rende nessa direção. Qual é a conclusão que nós chegamos aqui, irmãos, para finalizar? 3 princípios nós falamos aqui. Eu acredito que o texto que nós lemos lá de 1 Crônicas, daquela declaração de Davi, é uma chave para que nós tenhamos o entendimento necessário para podermos aceitar ou entender melhor as declarações de Paulo, quando ele diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem e que nós devemos dar graças a Deus por tudo que acontece em nossas vidas. Soberania de Deus. A nossa suficiência vem de Deus e nós não somos nada sem Deus. Deus é soberano, faz o que Ele quer, nada daqui nesta terra é meu, tudo é dele, até esse corpo aqui não pertence a nós. A Bíblia fala que esse corpo é o templo dele. Não somos donos nem do nosso corpo, não somos donos do ar que respiramos, não somos donos da comida que comemos, do suco de laranja que está na nossa mesa. Não somos donos do nosso dinheiro, não somos donos do nosso carro, não somos donos de absolutamente nada. Deus é soberano, Ele é o detentor do poder. Foi nessa real que Davi caiu, porque antes ele tinha dado uma declaração completamente oposta. E aqui ele diz: não, estamos devolvendo para ti o que é teu. E nós não somos nada sem Deus, meus irmãos, somos sombra, nada. Então, partindo desses princípios, entendemos que a nossa gratidão a Deus não deve ser pelo mérito daquilo que nos atinge. Aí é o ponto, esse é o ponto. Falamos todas estas coisas para chegarmos a essa conclusão. Por que devemos dar graças a Deus por tudo? Por tudo, meus irmãos, porque vai além do mérito da questão. Ultrapassa essa fronteira. Chegamos para Deus e agradecemos a Ele por uma vitória, pelo imóvel que nós conseguimos comprar, como foi o caso da Valéria e do Max, né? Pelo trabalho, pelo novo emprego, pela saúde. Agradecemos a Deus pelas coisas boas. E as coisas que não são tão boas assim? E as dificuldades, como a Janete disse que teve aqui na semana passada, ou o fato de metade da igreja não ter conseguido chegar ao seu destino ontem? Por que não agradecer por isso também? O fato é, meus queridos, que não é o mérito do que nos atinge é que nos fomenta nessa gratidão, mas é o fato do que está escrito aqui no texto. Davi dá essa conclusão. Se vocês verem lá em 1 Crônicas 29:13, que foi o texto áureo nosso, ele diz assim: depois que Davi tem esta compreensão, ele diz: agora pois, ó Deus nosso, graças te damos e louvamos o teu nome da glória. Agora, Deus, eu posso te agradecer. Agora, Deus, eu posso ser honesto contigo no meu sentimento de gratidão, no meu culto de ação de graças. Eu posso ser honesto contigo, porque eu estou além dessa fronteira. Não é por causa do que eu recebi que eu estou te agradecendo, mas é por causa de ti, Senhor, que é o grande dominador de todas as coisas. E eu acho esse texto de Lucas, capítulo 12,
determinante nessa compreensão, quando ele fala no versículo 7, e até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados, não temais, pois. Por quê, gente? Porque vocês valem mais do que muitos passarinhos. O que Jesus estava falando ali é o seguinte: esse Deus soberano e tremendo e poderoso, que sabe quantos cabelos temos na nossa cabeça, é o mesmo Deus que controla todas as situações, e Ele sabe por que Ele tem que permitir uma situação ou outra chegar na nossa vida, até as coisas terríveis que às vezes nos acontecem. Eu já vivi tragédia, tenho certeza que outros aqui viveram também, e sabemos a dor que a tragédia causa. E por que Deus permitiu chegar até nós? Ele tem a resposta. Mas o que me motiva é que chegou até a mim através dele. Não chegou a mim de forma fortuita. Não chegou a mim por causa de alguma coisa errada que eu fiz. Deus permitiu chegar. É o que Jó entendeu. Jó compreendeu isso. Ele entendeu a ponto de dizer assim, se rasgar, se ajoelhar no chão, adorar a Deus e dizer: eu vim nesse estado sem nada e vou voltar para o pó sem nada. Então bendito seja o nome do Senhor, porque foi Ele que me deu tudo isso. Entende? Essa é a fronteira. E encerrando agora, queridos. Um Deus que sabe quantos fios de cabelo restam em minha cabeça, sendo que nenhum deles cai sem a sua autorização, Ele tem competência suficiente para controlar a minha vida. Esse é o ponto, irmãos. É isso que tem que estar na nossa mente. Quando eu agradeço a Deus por ontem, Deus, obrigado, o Senhor não permitiu que eu chegasse ao meu destino. Eu gostaria muito de estar lá. Eu lamentei profundamente o fato de não estar lá, como outras pessoas que estavam comigo no mesmo carro lamentavam. Como a minha esposa lamentou o dia todo. Lamentamos. Mas Deus, obrigado. O Senhor sabe por quê. O Senhor controla a minha vida. O Senhor tem competência para isso. Vamos ficar de pé.